Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Espero que todos estejam bem. Conforme combinado, eu deixei essa aula gravada para que vocês assistam, porque hoje, infelizmente, não poderemos nos encontrar ao vivo, né? Espero que vocês consigam aproveitar o conteúdo. Caso tenham alguma dúvida, podem me enviar pelo WhatsApp ou por comentário no canal, né? Quando há uma pergunta, da forma que vocês conseguirem aí se conectar comigo, né, para que a gente possa conversar, discutir, debater de alguma forma algum conceito que talvez não fique tão claro, tá? Ou então na próxima aula a gente discute sobre isso. Então, como sempre, nós vamos começar com uma oração, vamos fazer um Pai Nosso, pedindo a proteção de Deus e de toda a espiritualidade, né, para o nosso estudo. Então, vamos fechar os olhos, pedindo a Deus e a toda a espiritualidade de luz que nos acompanhe nesse momento de estudo, que nos dê sabedoria e discernimento para que possamos entender todos os conteúdos e colocá-los em prática, aplicando em nossas vidas e nosso dia a dia tudo aquilo que for disponibilizado a nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então vamos lá, pessoal. Eu vou compartilhar com vocês a tela, como eu sempre faço. Hoje nós vamos falar sobre aura e vamos continuar falando um pouquinho sobre perispírito, tá? Espero que vocês consigam entender melhor esse conteúdo, lembrando que o nosso estudo ele está baseado, né, no kardecismo, no estudo de Kardec, né? Nós, por exemplo, no Renascer, né, que caminhamos numa linha mais espiritualista, mais universalista, sabemos que existem outros corpos e aí a gente vai estudando sobre isso no futuro, tá? Mas a gente está começando bem do básico aí da doutrina espírita. Então vamos lá. Então falando um pouquinho de aura, né? A aura ela é o resultado da difusão dos fluidos espirituais para além da organização perispiritual. Então a gente viu que nós somos compostos, né, de espírito, perispírito e corpo físico, né? Então é a nossa tríade espiritual ali. E aí a nossa aura, ela recebe, né? Ela é um resultado da difusão desses fluidos espirituais, né? Que o nosso perispírito recebe, mas que extrapolam o perispírito. Eles vão além do perispírito, né? Eles perpassam o perispírito. E aí forma em torno, né, do espírito um envoltório fluídico de cerca de 20 a 25 centímetros a partir da superfície do corpo. Segundo o Hernani Guimarães de Andrade, né? E ele vai se constituir, ela, né, a aura, vai se constituir no retrato do nosso mundo íntimo. Então, o que nós pensamos, o que nós somos, o que nós sentimos, vai ser retratado no nosso campo áurico. Então, nós recebemos o fluido cósmico universal, que é um fluido puro, a gente estudou isso na outra aula, né? Através do que nós sentimos e do que nós pensamos, nós produzimos a nossa aura, né? Que é esse fluido espiritual que perpassa o nosso perispírito, perpassa o nosso corpo espiritual, né? E fica à mostra para todos, né? Claro que nem todo mundo consegue visualizar a aura, mas para quem consegue, é como se fosse mesmo, né? Um retrato fiel daquilo que nós somos internamente. Então, todos os elementos da natureza possuem uma aura típica. Todos os elementos, né? Os minerais, animais, né? E os homens. Mas será em nós, homens, seres humanos, né, devido aos diversos estados da sensibilidade, de afetividade, né, que as irradiações áuricas vão sofrer as mais profundas modificações. Então, né, como eu falei, a gente recebe o fluido cósmico universal, que é um fluido puro todo o tempo, né, os minerais, os vegetais e os animais também recebem, né, mas eles não têm a capacidade de raciocinar, não têm a inteligência e o sentimento para transformar de forma consciente esse fluido. Só nós, homens, vamos fazer isso. Então, esses seres, eles têm uma aura pura,
né, dentro daquele fluido que receberam. Nós transformamos a nossa aura. Então, cada um vai ter uma aura diferente de acordo com o seu mundo interno. Então, eu modifico esse fluido, né, e através do que eu sinto, do que eu penso, através do que eu realmente sou, a minha aura vai retratar fielmente todo o meu universo íntimo, tudo aquilo que eu sou por dentro. Então, no ano de 1939, né, um técnico em eletricidade, Semyon Kirlian, coadjuvado pela esposa Valentina na Rússia, construiu uma câmara, né, elétrica de alta frequência, na qual se pôde obter fotografias das auras, né, que a gente chama de fotografia Kirlian, né, método Kirlian. É uma técnica que estuda e interpreta a aura humana. Então, através dessa câmera que eles criaram, eles conseguiam fotografar e ver a aura né, de cada um. Então, através dessa fotografia, eles começaram a estudar e interpretar a aura humana. Então, nos dias atuais, existem muitos trabalhos de registro dessas irradiações áuricas, inclusive a própria mediunidade. Muitas vezes, o médium ele consegue olhar e ele consegue perceber o campo áurico, né, de um paciente ou de uma outra pessoa. Então, muitos desses estudos, né, acompanham as mudanças do campo áurico relacionadas aos diversos estados emocionais e também relacionadas às condições de saúde e enfermidade. Então, através do estudo da aura, nós conseguimos perceber o estado emocional daquela pessoa e também se há alguma enfermidade ou se há algum problema de saúde, algum desequilíbrio energético que possa produzir um problema de saúde no futuro. Então, o estado da nossa aura é muito importante e a análise desse estado também é importante para o médium, né? Sentir o médium sensitivo ou o médium vidente, o médium intuitivo, perceber o campo áurico, né, do paciente quando a gente vai tratar alguém e cuidar também do nosso campo áurico, daquilo que a gente pensa, de como a gente sente, para que a nossa aura seja mais saudável, né? Seja mais positiva. Então, acredita-se que no futuro, o estudo da aura, através da fotografia Kirlian, venha a ser de grande utilidade até na medicina, na psicologia e em muitas outras áreas da ciência oficial. No entanto, no momento presente, aí a gente tem aqui uma citação de Jorge Andréa, né? Apesar de inúmeras observações, ainda não se chegou a conclusões precisas de como interpretar as modificações desses campos e seus respectivos reflexos na zona física, principalmente em suas posições patológicas, principalmente em relação a doenças, né? Então, assim, a gente já sabe que existem diversas terapias alternativas e técnicas, né, para a interpretação da aura, para a observação dessa aura e para o trabalho também. Mas, dentro da ciência, a gente ainda não consegue interpretar essas modificações, né, e os seus reflexos, né, na situação de quando se diz respeito à saúde, a patologias, a doenças, né, no corpo físico. Então, isso ainda é um estudo, né, que vai continuar, já sabendo que muitas coisas já avançaram depois que isso tudo foi escrito. Então, a gente sabe que já existem diversas outras técnicas que já conseguem ter uma visão mais detalhada da nossa aura e fazer um estudo mais centrado. Mas, mesmo assim, com relação à questão de saúde, né, a gente ainda precisa evoluir um pouco nisso, nesses estudos. E aí eu vou passar um pedacinho de um vídeo para vocês, né, que quem tiver fone de ouvido fica mais fácil para conseguir ouvir, tá? Caso vocês não consigam ouvir bem, depois eu disponibilizo para vocês, que fala um pouquinho da nossa aura. É mais mesmo para ilustrar, que acho que tem pessoas que aprendem ouvindo, outras aprendem lendo e outras aprendem visualizando, né, através de imagens. Então eu estou tentando trazer para vocês diversas linguagens para que fique mais fácil o aprendizado e o entendimento, tá bom? Então vamos lá. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico, conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica,
veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. Então, esse foi um vídeo só para ilustrar tudo isso que eu falei com vocês, né? Então, assim, através da nossa aura, nós produzimos a nossa aura. Nós somos os responsáveis por produzir a aura, a energia fluídica que nos cerca, que envolve os nossos corpos, né? Mais à frente nós vamos estudar sobre os nossos corpos mais detalhadamente. Agora nós vamos nos ater ao espírito, perispírito e corpo físico, né? Então a gente percebe que a aura ela perpassa esses corpos, né? Ela não está só no corpo físico. Então ela sofre influências, né? A formação desses fluidos que formam a nossa aura sofrem influências dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Se a gente fizer uma análise, né? Mesmo para quem não é vidente, não consegue perceber a sua aura, não consegue visualizar, né? Se você fizer uma análise de como anda o seu padrão mental, negativo ou positivo, seu padrão de sentimentos, você é raivoso, amoroso, você perdoa fácil, você guarda mágoa, você é rancoroso. A partir de uma autorreflexão, você consegue perceber qual é o estado da sua aura, né? Pessoas que têm pensamentos muito negativos, sentimentos muito negativos, de raiva, vingança, entre outras coisas, não vão produzir uma aura, né, de luz, né, com energias, com boas energias vibratórias, com padrões adequados para que estabeleça saúde e harmonia. Então, são pessoas que automaticamente vão produzir uma aura mais deletéria, mais negativa, que vai trazer um peso, né, que as pessoas têm dificuldade às vezes de ficar perto. Se a gente parar para perceber, nós entramos em contato uns com as auras dos outros, né? E juntos formamos a aura daquele ambiente. Os ambientes também acabam tendo uma aura, uma atmosfera. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Por isso é tão importante entender a característica desses fluidos e entender a característica da nossa aura, né? Porque aquilo que nós somos vai determinar a energia que nós produzimos, tá? Então, agora a gente vai falar um pouquinho da característica dos fluidos. Os fluidos espirituais não possuem qualidades sui generis, né? Mas sim qualidades do indivíduo que os elaborou. E o que quer dizer isso? A gente não nasce com aquela... O fluido espiritual que nós recebemos puro, né, aquele que vem da fonte, né, ele é transformado. Então, sou eu que vou elaborar, né, um fluido de acordo, né, com a minha evolução espiritual, com as particularidades daquilo que eu sinto, que eu penso, com as minhas características. Então, os fluidos vão assumir diversas características,
né? Entre elas, a pureza varia ao infinito, né? Então, eu posso produzir fluidos puros variando ao infinito. Vai depender do grau de evolução moral que a criatura já alcançou. Então, quanto maior a minha moralização, mais puro vai ser o fluido que eu vou produzir. Então, os fluidos menos puros, mais densos, mais grosseiros, formam a atmosfera espiritual do planeta, em decorrência do atraso espiritual que ainda caracteriza a população de espíritos vinculados ao orbe terrestre. Então, se a gente parar para pensar, né, a Terra está em transição, né, em mudança de vibração, mas ainda nós somos um planeta de prova e expiação, né? Então, a gente começa a pensar o quê? Os espíritos que reencarnam no orbe terrestre, na Terra, né, já são espíritos com certo atraso espiritual, né? Então, já são espíritos que têm fluidos mais densos. Por isso que às vezes é tão difícil moralizar, tão difícil trabalhar a reforma íntima, porque a gente está aqui justamente para resgatar isso tudo, anos de equívocos e de erros, né? Então, os fluidos espirituais vão se eterizando, se sutilizando à medida que se afastam da crosta. Então, eles começam a assumir um grau de pureza sempre crescente. As esferas espirituais mais afastadas da superfície da Terra são formadas dos fluidos mais puros, em virtude de serem habitadas por entidades moralmente mais elevadas. Então, as entidades que já não precisam encarnar aqui, né, no planeta Terra, a gente está falando específico do nosso planeta, do nosso orbe, que já são mais elevadas, né? Eles têm fluidos mais puros. Então, nós estamos buscando isso, né? Essa purificação espiritual, essa evolução espiritual, como consequência, a pureza dos fluidos que nós produzimos. Outra característica dos fluidos são as propriedades físicas, né? Os fluidos espirituais apresentam características físicas, como odor, coloração, temperatura, entre outras. Então, pessoas portadoras de sensibilidade mediúnica podem perceber essas características. Isso fica muito claro. Às vezes você está perto de uma pessoa e você sente um cheiro ruim. E aquela pessoa te incomoda. E a pessoa está asseada, tomou banho direitinho e tal. Mas você sente um odor. Ou você sente a temperatura. Ou você sente frio perto daquela pessoa. Ou você sente calor perto da pessoa ou do ambiente. Né? Porque os ambientes também têm a sua aura. Né? Também produzem ali os fluidos do ambiente. Junto com as pessoas que estão ali se formam os fluidos do ambiente. E aí a pessoa que é média ela é mais sensível. Então, se a gente parar para prestar atenção, né, a gente consegue perceber se o paciente, a pessoa que nós vamos atender, tem alguma doença, tem algum desequilíbrio emocional ou mental, psicológico ou espiritual, algum tipo de obsessão. Geralmente aquelas pessoas que a gente olha e fala assim, ai, meu santo não bate, né? A gente acha assim, problema de outras vidas. Pode ser, mas também pode ser que aquela pessoa esteja precisando muito de ajuda, né? Que os fluidos dela estejam bem deletérios, bem negativos, e aí você sente um incômodo na presença daquela pessoa. Então, o que é importante? Você orar por essa pessoa, você rezar por ela, pedir a espiritualidade que a ajude, né? Porque pode ser que seja isso, que não seja um problema de outras vidas, né? E se for, que a gente ore em dobro, né? Mas a gente consegue perceber o fluido espiritual, as características daquele fluido através dessas sensações físicas, né? Que é através do cheiro. Às vezes a gente sente uma entidade de luz que se aproxima com cheiro de flores, cheiro de rosas, né? Então, no filme do Divaldo, a gente vê isso, né? Que quando a Joana de Ângeles chega perto dele, ele sente cheiro de flores, né? A mãe dele sentia cheiro de flores. Ela tá aí. E sentia o cheiro de flores, porque mesmo que ela não visse a entidade, que ela não visse a Joana, né? O espírito que acompanha o Divaldo, ela sentiu o cheiro de rosas. Então, é uma forma, uma propriedade física dos fluidos, tá? Que são fluidos mais elevados, então um odor agradável, né? Nesse caso. E também a gente pode perceber a qualidade dos fluidos, né? Que eles têm consequências de importância capital à qualidade dos fluidos espirituais. Então, sendo esses fluidos formados a partir do pensamento, podendo este modificar-lhes as propriedades, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades de boas ou mais dos pensamentos que os fazem vibrar. Então, se a gente parar para pensar na qualidade dos fluidos, né? Então, voltando aqui,
a gente percebe que a pureza do fluido vai depender da elevação espiritual, vai depender do grau de evolução daquele espírito. Então, quanto mais evoluído aquele espírito, mais puros serão os fluidos que ele emite, que ele emana. Aí a gente pode perceber que o fluido tem propriedades físicas, ele pode ter cheiro, ele pode ter cor, ele pode ter uma temperatura, quente ou fria, entre outras características. E aí a gente percebe que os fluidos têm qualidades. Como é que eu qualifico um fluido? Através daquilo que eu penso, né? De acordo com o meu padrão mental, eu produzo um tipo de fluido. Aí você atende um paciente, e aí quando ele senta ali na sua cadeira para ser atendido, ele começa a reclamar, se lamuriar, falar coisas então com sentimentos de raiva, de ódio, se sentindo mal com alguma situação, ele colocando a culpa no outro. São N motivos, né? E aí você pergunta, tá, mas no que eu posso te ajudar? Ah, eu tenho uma dor no meu joelho, eu tenho dor na coluna, eu tenho problema nos rins. E aí você começa a perceber que, com certeza, né, aquela pessoa tem diversas doenças, né, diversos sintomas, mas que a causa está na produção dos fluidos também, né? Tem muita relação com isso. Porque se ele recebe um fluido positivo, puro, e tem um pensamento tão negativo, tão pesado, automaticamente ele transforma aquele fluido puro e faz com que o corpo dele absorva daquela maneira aquele fluido. E isso gera doença, gera desequilíbrio, seja emocional, psicológico ou físico. Então a gente precisa nos analisar, né? Enquanto médios e seres humanos em evolução, qual a qualidade dos meus pensamentos, porque aí eu vou saber qual a qualidade dos fluidos que eu produzo, até para evitar futuras doenças e futuros desequilíbrios, né? E também, quando eu atendo alguém, qual a qualidade do pensamento daquela pessoa? Como essa pessoa vibra? Como ela pensa? Ela é positiva? Ela é negativa? Ela é otimista? Ela é pessimista? São coisas que a gente pode observar para perceber que tipo de fluidos ela gera, para saber que consequências aquilo vai trazer no organismo físico dela, mental ou psicológico, emocional, né? Porque tem uma consequência, tá? Então, será, portanto, a soma dos sentimentos de cada indivíduo, né? Aí André Luiz coloca assim, o raio da emoção, numa expressão dele, que vai qualificar o fluido, dando a ele potencialidades superiores ou inferiores. Então, dependendo de como eu penso, né? Porque pensamento vai gerar o sentimento, né? Isso está aliado. Então, de acordo com aquilo que eu penso e com aquilo que eu sinto, né? Eu qualifico, eu dou um potencial superior ou inferior ao fluido que eu produzo. Então, bastante atenção a isso, né? Porque nós somos causa e não consequência. Se a gente parar para pensar, nós somos causa e não consequência. Então, se eu sou causa, né, eu posso modificar uma situação através da mudança do meu padrão mental e do meu padrão emocional. Eu posso melhorar a minha energia, meu padrão energético, a minha produção fluídica, o meu fluido vital, né? Eu posso fazer tudo isso. Espera aí que interrompeu aqui. Vamos lá de novo. Fugiu. Vamos lá. Então, a gente vai pensando um pouquinho sobre isso. Bom, então, nesse sentido, os fluidos vão trazer o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de hipocrisia, ou de bondade, de paz, de amorosidade, de compaixão, de piedade, que sejam, né? Independente de quais forem. Então, os nossos sentimentos vão carregar esses fluidos. Então, a qualidade desses fluidos vai ser uma síntese, né? Um reflexo de todas as nossas paixões, de todas as nossas virtudes, de todos os nossos vícios. Né? Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos para nós, de fluido, por aquilo que nós doamos ao outro, de fluido, e também pelo ambiente. Então, às vezes, se a gente mora num ambiente que é conturbado, todo mundo briga, é tumultuado, é bagunçado, a gente precisa prestar atenção. Que fluido eu produzo? Que fluido as pessoas que convivem comigo produzem? Qual é o padrão de pensamento? Qual é o padrão de sentimento? Para que a gente possa harmonizar e melhorar. Por que os centros espíritas, as igrejas, os locais de oração são locais propensos, né? Para que a gente se concentre e se eleve.
se purifique. Porque as pessoas que vão para esse espaço já vão com o pensamento de que lá vão encontrar esse tipo de energia, de cura, de paz, de apaziguamento, de fé, de esperança. Então, o ambiente está carregado de energias elevadas. Por isso que quando a gente chega lá, mesmo que eu não esteja bem, eu me sinto bem. Porque a aura daquele ambiente, os fluidos daquele ambiente me elevam, porque a maior parte das pessoas que estão lá vão lá buscando alento, alívio e sabem que vão encontrar naquele lugar esse tipo de vibração de energia. Então, pelo pensamento, elas já moldam os fluidos daquele lugar, daquele ambiente. Agora, se eu vou para um lugar, né, que tem muita bebida, droga, cigarro, promiscuidade, entre outras coisas, é um ambiente que a maioria das pessoas estão com um padrão mental nessas questões. Então, com certeza, os fluidos são deletérios, né? A gente precisa pensar nisso. Então, assim sendo, nós vamos encontrar fluidos balsamizantes, alimentícios, vivificadores, estimulantes, anestesiantes, curativos, soníferos ou enfermiços, depende. Por exemplo, às vezes tem lugares que você sente, tem muito sono, o tempo todo você parece estar anestesiado, né? Ou você se sente com enjoo, dor de cabeça, você sente arrepio, né? Você se sente mal. Alguma coisa ali na energia daquele lugar, na aura daquele ambiente, não está em equilíbrio. Provavelmente a maioria das pessoas que estão naquele ambiente estão com problemas no pensamento ou no sentimento, estão produzindo fluidos que são mais negativos. E aí quem tem mais sensibilidade capta esses fluidos e acaba se sentindo mal. Então é importante até para a gente pensar que lugar eu devo frequentar, onde eu devo estar, com quais pessoas eu quero conviver naquele momento, né? Para que a gente possa cuidar também do nosso fluido, do nosso bem-estar espiritual e energético. Então, os fluidos e o perispírito. Então, sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, né? O nosso perispírito assimila com facilidade, como se fosse uma esponja que embebe, né, o líquido, né, aquela esponja que suga tudo. Então, esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação muito direta, né, pela sua expansão e pela sua irradiação, e acabam se confundindo. Então, atuando esses fluidos sobre o perispírito, né, este a seu turno reage sobre os organismos materiais com que se acha em contato íntimo. Então, às vezes, né, o que isso quer dizer? O nosso perispírito acaba funcionando como uma esponja e a gente absorve as energias que estão ao nosso redor. E aí se confundem. Às vezes a gente não sabe, esse é meu, isso é do outro, né? Por isso que é importante o conhecimento e a observação. Porque aí eu começo a observar, né? Se eu me sinto bem ou mal naquele lugar, eu começo a observar o entorno, como as pessoas pensam, como as pessoas agem, como as pessoas sentem. E aí eu percebo se aquilo é meu ou não é meu, né? Se faz parte ou não. Por exemplo, quando a gente está na semana do trabalho e do renascer, por exemplo, no trabalho mediúnico, quando chega naquela semana, muitas vezes, os espíritos que serão ajudados no renascer já começam a se aproximar de nós. Ou os espíritos que acompanham as pessoas que estão indo buscar ajuda, os encarnados, que estão indo buscar ajuda no renascer, também já se aproximam dos médiuns. E aí a gente já começa a se sentir mal naquela semana e a gente acha que é nosso. Geralmente não é. É porque o nosso perispírito já está absorvendo aquele tipo de energia. Ou quando eu chego no trabalho e eu vou fazer um atendimento e eu começo a sentir o que o paciente sente, né? É uma troca de fluido, esses fluidos se combinam e a gente já não consegue separar. Então, é perceber, bom, eu estou aqui num trabalho mediúnico, o meu padrão de pensamento está equilibrado, o meu padrão de sentimento está equilibrado, então isso não é meu? Eu afasto, eu falo, já percebi que tem alguém aqui, agora que você seja encaminhado para os hospitais, para as escolas espirituais, que os mentores do Renascer ou de qualquer outro centro, né? Posso cuidar de você, que Jesus te acompanhe, te ajude, mas eu não permito mais que você fique perto de mim. E aí, conscientemente, você corta aquela ligação e você dá um comando para que aquela energia pare de se intrometer na sua energia. Você deixa de assimilar. Mas para a gente conseguir fazer isso, precisa ter muita consciência, né? A gente precisa estar muito centrado e saber diferenciar o que é nosso do que é do outro. Como que eu faço isso? Analisando o meu padrão mental e o meu padrão emocional.
Ah, Gisele, mas nesse dia eu não estava bem, eu tive um problema, fiquei chateado, briguei com o marido, briguei no trabalho, me aborreci com alguém, meu padrão vibratório baixou. Então, você assimilou, né, fluidos de energias que estavam próximas a você, realmente deletérios, mas foi você que abriu a porta. Aí você vai ter que fazer um trabalho de quê? Mudança de pensamento, mudança de sentimento. Começando como? Com a oração, com a prece, né? Com os banhos de limpeza, com o autopasse, né? Tudo isso faz com que a gente se reequilibre, tá? Então, o nosso perispírito ele funciona como uma esponja, absorvendo o tempo todo energias do ambiente das pessoas, sejam encarnados ou desencarnados. Então, se os eflúvios são de boa natureza, né? Se esses fluidos são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar, boa. Se são maus, a impressão é penosa. Então, a gente sente mal físico. Então, se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas e mentais das mais sérias. Muitas enfermidades têm a sua gênese nessa absorção de natureza infeliz. Isso é muito sério. Por quê? Por que é importante estudar e conhecer? Porque o conhecimento ele liberta da ignorância. E quando a gente deixa de ignorar alguma coisa, a gente começa a saber como agir. Então, a partir desse momento, né, todo mundo que está fazendo esse curso entende que recebe um fluido cósmico puro. Eu recebo bênçãos, né? O tempo todo. Energia positiva o tempo todo, graça o tempo todo, seja o nome que você queira dar, né? Esse fluido puro. Espírito Santo, cada um fala de uma forma. Então, esse fluido vem. Eu transformo esse fluido de acordo com o que eu penso e o que eu sinto. E assim eu produzo meu fluido vital, automaticamente eu produzo a minha aura. Ok. O meu perispírito, ele é uma esponja. Então, se ele é uma esponja, ele absorve tudo o tempo todo do que está ao meu redor. Se eu tenho conhecimento de que eu preciso ter um padrão de pensamento e sentimentos positivos, elevados, né, moralizados, para que eu absorva cada vez mais energias positivas, né, porque da mesma forma que eu absorvo negativo, eu também absorvo positivo. Então, eu preciso cada vez estar com o meu pensamento, meu sentimento e a minha moralização mais elevada para que eu possa sintonizar com os espíritos mais puros, cada vez mais puros, né? Para que eu possa me sentir bem integrada aos meus mentores, aos guias que me protegem, às entidades que cuidam de mim. Agora, se eu tenho um padrão de pensamento negativo, um padrão de sentimento negativo, eu não busco a moralização, eu não busco melhorar aquelas questões que me fazem, que estão ali dentro do meu ego inferior e que me aprisionam no negativo, né? O que vai acontecer? Eu vou assimilar, o meu perispírito vai sugar, né, as energias deletérias que eu passar. Vou sair catando latinha por aí. É mais ou menos assim. E aí vai ficando mais difícil, porque nós já vivemos num planeta que tem uma energia mais densa. Se a gente vibra só no negativo, a gente assimila só o negativo. E aí começa a dar um monte de problema e, como consequência, a gente começa a perceber doenças físicas, doenças mentais, psicológicas, emocionais, né? Vários tipos de absorção de energias que causam enfermidade. Então, a gente precisa entender isso para mudar o nosso padrão. Então, eu não estou bem, o que eu preciso fazer? Mudar o meu padrão de pensamento, começar a pensar positivo. Como? Através da oração, pedindo ajuda, elevando, mudando meu padrão mental, vendo o lado positivo de cada situação, mesmo que naquele momento você não consiga, tenta ver, entrega para a espiritualidade, para Deus. Deus, eu não consigo, nesse momento, não consigo entender porque isso está acontecendo comigo, mas eu confio em você, me ajuda a levar meu padrão, me ajuda a purificar os meus pensamentos, meus sentimentos. Só de fazer essa oração, automaticamente você já consegue uma modificação do teu padrão de vibração. Né? Mudar o sentimento, sair da revolta, da raiva, da vingança, do ódio, da mágoa, né? Para a concórdia, para a compaixão, para a piedade, para o perdão, para o amor, né? Para o entendimento de que a gente não sabe nada, de que nós não somos donos da verdade. Às vezes a gente faz um julgamento, né, com relação a outra pessoa e a gente nem conversou com aquela pessoa, a gente nem sabe se de fato é aquilo que ela pensa e que ela sente. E a gente julga, condena e dá a pena. Né? E ainda dá a pena e aplica a pena. Né? Quantas pessoas a gente afasta do nosso cotidiano, afasta do nosso dia a dia, afasta do nosso convívio, da nossa vida, né? Porque a gente simplesmente vibra naquele padrão e não deixa que o outro, né, se manifeste ou se exponha.
né? Diga realmente o que ela sente, o que ela pensa. A gente vive no achismo. Então, vamos para o concreto. O que eu posso fazer de concreto quando eu não estou bem? Rezar, mudar meu padrão de pensamento, mudar meu padrão de sentimento, mudar minha questão energética. E eu posso fazer isso através da prece, através dos banhos, através da meditação, através de apelos e decretos, né, usando os raios. Mais à frente a gente vai estudar sobre a grande fraternidade branca, né, através do reiki, né? Tem diversas formas que eu posso fazer isso. Então, é buscar a forma que mais se adequa a você, onde você consegue se equilibrar com mais facilidade. Agora, percebeu que está num padrão negativo? Corre, não dá bobeira, porque se a gente permite que essas energias deletérias continuem no nosso perispírito, acionando ali o nosso perispírito, a gente pode causar um monte de problema, né? Obsessões, possessões, enfermidades, câncer e um monte de outras coisas, e a gente pode evitar isso, tá bom? Vamos lá. Então, a gente continua a visão espírita do perispírito. Então, o termo perispírito foi criado por Allan Kardec, né? E ele diz assim: envolvendo o germe do fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar de perispírito, serve de envoltório ao espírito. Isso é uma questão, a questão 93 do Livro dos Espíritos. E é Allan Kardec que explica ser o perispírito esse laço de união entre a alma e o corpo físico. Então, é um laço semimaterial, porque, né, como a gente já viu, ele tem o fluido cósmico universal, mas também é constituído de uma matéria, né, não densa, igual a nossa do corpo físico, mas é semimaterial. Então, ele consegue fazer essa ponte entre o nosso espírito e o nosso corpo físico, né? Então, ele tem uma natureza intermediária, ele está ali intermediando essa comunicação do meu corpo físico com o meu espírito e vice-versa. Então, assim, podemos dizer que o homem é formado de 3 partes essenciais. Corpo físico, que é o corpo material, né, análogo ao dos animais. A alma, que é o espírito encarnado, que tem no corpo sua habitação, né, o princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, a minha vontade, o meu senso moral e o meu pensamento estão ligados à minha alma, que é o meu espírito encarnado. E o perispírito, que é a substância semimaterial que serve de envoltório para esse espírito, ligando a alma ao corpo físico. É uma forma da minha alma, né, do meu espírito, se materializar aqui no corpo físico. Então, por isso que a gente fala que o perispírito é a forma do nosso corpo físico, né? Então, é como se o nosso espírito, a nossa alma, se moldasse através do nosso perispírito para reencarnar com uma forma humana, tá? E aí eu vou colocar um videozinho para vocês que explica um pouquinho essa questão que Kardec fala sobre o germe do fruto. É muito interessante, né? Bem pedagógico, bem didático, mas que dá uma noção bem legal. Eu gosto de ilustrar assim. Então vamos lá. Você sabe o que é um espírito? Não? Pois eu tenho algo aqui que vai revolucionar a sua vida. Um fruto. É? Um fruto? Bom, esse foi um exemplo usado por Allan Kardec. Esse simpático professor francês que vocês provavelmente já conhecem, quando ele perguntou em O Livro dos Espíritos se existe algo mais em nós homens, além de alma e corpo. Os espíritos nos explicam que a alma, que nada mais é que o espírito encarnado, se liga ao corpo por um laço semimaterial, que eles chamaram de perispírito. Mas espera aí, uma coisa de cada vez. Então nós, seres humanos encarnados, somos formados de 3 partes: o corpo, a alma, o espírito encarnado, e o princípio intermediário, o perispírito. Mas vocês devem estar se perguntando o que um fruto tem a ver com tudo isso. Espera aí, que eu já vou explicar. O corpo é como se fosse a casca do fruto, apenas um envoltório material, massa de carne, sem inteligência, como os próprios espíritos explicam no Livro dos Espíritos, e em cada reencarnação é substituído de acordo com a necessidade do espírito. O perisperma do fruto representa o perispírito. Ele é semimaterial, ou seja, composto de uma matéria menos densa que a do corpo. É por esse princípio que o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A semente é o espírito, ser inteligente da criação, comanda o corpo através do perispírito.
Essa separação foi apenas uma demonstração didática, mas é natural que o perispírito se desdobre durante os momentos do sono. Mas é assim que nós, espíritos, utilizando da matéria, vamos gradativamente evoluindo na escala espírita. Mas essa é uma outra história. Então é isso, para a gente entender um pouquinho, né, essa alegoria aí que o Kardec faz, né, com relação à fruta, né, para que a gente possa entender. Então, o nosso corpo físico, né, ele vai se modificando de acordo com as encarnações, de acordo com o propósito que a gente tem em cada encarnação, né, do porquê. Então, eu tenho uma forma física, né, de acordo com cada existência, né, e o meu espírito se utiliza desse perispírito para moldar essa forma para que ela possa existir aqui na matéria. Tá? Então, falando sobre a morte, né? A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro, né? Que é o corpo físico. O espírito conserva o segundo, né? Que ele constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, mas que pode tornar-se visível e mesmo tangível quando sucedem os fenômenos das aparições. Então, na morte, o nosso corpo físico, ele acaba, né? Ele acaba. Acabou a utilidade dele, né? Ele não precisa mais existir. O nosso perispírito permanece. E é esse perispírito, essa forma, né, do nosso espírito que pode ser visto quando a gente tem uma visão mediúnica com alguém que já desencarnou ou com alguma entidade, algum espírito mais iluminado, né? O Dr. Encausse, escritor neoespiritualista, ele foi médico e professor da Escola de Paris. Ele sugere no livro A Alma Humana uma engenhosa comparação, própria para a sua época. Eu coloquei aqui porque eu acho muito explicativo e muito interessante. Então, ele coloca assim: o homem encarnado é comparado a uma carroça puxada por um animal. O carro da carroça, que por sua natureza grosseiramente material e por sua inércia, corresponde ao nosso corpo físico. O cavalo seria o nosso perispírito, que unido por tirantes ao carro e por rédeas ao cocheiro, move todo o sistema sem participar da resolução da direção. Então, o cocheiro é o espírito, é ele que dirige e orienta a direção e a velocidade, né? O espírito quer, o perispírito transmite e o corpo físico executa a ordem na matéria. Então, essa alegoria é muito interessante para a gente pensar. Então, né, se a gente parar para analisar o que ele falou, né, o nosso corpo físico, né, é a carroça. É a carroça, né, que vai carregar ali aquilo que precisa. O cavalo é o nosso perispírito, porque ele aceita um comando e dirige aquilo que a gente precisa, né? E o cocheiro é o espírito, porque é ele que comanda. Então, o nosso espírito dá o comando para o perispírito que executa aquilo que precisa ser executado no corpo físico. Executou aquilo que precisava naquela encarnação, não precisa mais, se desfaz do corpo físico, o perispírito segue buscando evoluir de outras maneiras, reencarnando, né, até que consiga evoluir a ponto de não precisar encarnar mais. Então, só para ilustrar um pouquinho. Então, o perispírito ou corpo fluídico do espírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal. Ele é uma condensação desse fluido em torno de um foco inteligente. A gente já sabe que o foco inteligente é o espírito, né? Então, sabemos que o corpo físico ele tem um princípio de origem nesse mesmo fluido, que é mais condensado e transformado numa matéria tangível, palpável. Então, no perispírito, acontece uma transformação molecular diferente, né, daquilo que acontece no corpo físico e no nosso espírito. Então, ele preserva, né, ele conserva a imponderabilidade e as qualidades etéreas daquele fluido. Por isso que a gente chama de semimaterial, porque ele tem aquele fluido que ele recebe do espírito, né? Esse fluido, ele se condensa de forma que aquele perispírito possa se formar, mas que não seja tão tangível quanto o corpo físico, tão material quanto o corpo físico. Então, o corpo perispiritual e o corpo carnal têm o mesmo elemento primitivo, né? Ambos são matérias, só que em estados diferentes, um mais sutil e o outro mais denso. Então, do meio onde se encontra é que o espírito extrai do fluido cósmico universal o seu perispírito, né, dos fluidos do ambiente. Então, resulta daí que os elementos constitutivos do perispírito naturalmente variam conforme o mundo. Na outra aula nós falamos isso.
O fluido cósmico universal do planeta Terra é 1. O nosso espírito absorve do planeta Terra, né? Deste planeta, deste orbe, né? O fluido para que ele possa, né, se constituir ali. Então, como nós falamos na outra aula, não adianta eu achar que o meu espírito vai para um outro planeta e evoluir de outra maneira. Não é assim que funciona. O meu espírito, a constituição dele, né, está de acordo com todo esse fluido, né, do ambiente do planeta Terra. Para que eu possa me evoluir em outro planeta, precisaria modificar toda essa constituição fluídica do meu espírito. Só para a gente recapitular. Então, a natureza do envoltório fluídico está em relação com o grau de adiantamento moral do espírito. Nos espíritos puros, esse fluido vai ser belo e etérico, né? Aqui a gente vê só luz, né? Nos espíritos infelizes, materializados, vai ser mais materializado e mais grosseiro. O espírito forma o seu perispírito das partes mais puras ou mais grosseiras do fluido cósmico universal, peculiar ao mundo onde vive. Então, todos os espíritos encarnados na Terra foram formados pelo fluido cósmico universal do planeta Terra, tá? Então, a gente consegue viver aqui porque nós fomos formados desse fluido cósmico universal. Mas alguns absorvem de forma mais grosseira, outros de forma mais pura, de acordo com a sua evolução. Então, daí deduzimos que a constituição íntima do perispírito não é a mesma em todos os espíritos encarnados ou desencarnados que formam a humanidade terrestre. Então, Kardec diz assim, o perispírito, ele passa por transformações sucessivas, tornando-se cada vez mais etéreo, até a depuração completa, que é a condição de espírito puro. Então, conforme a gente vai evoluindo nas nossas encarnações, né, vai se tornando mais etéreo esse fluido que nós temos. Então, a gente vai conseguindo fazer com que essa questão mais densa, né, mais grosseira que nós temos desse fluido, vá se eterizando, se sutilizando. O espírito, ele não está absolutamente preso, o perispírito não está absolutamente preso ao corpo do encarnado. Ele irradia mais ou menos fora desse corpo encarnado. Então, segundo a sua pureza, com diâmetros variáveis de indivíduo para indivíduo, em cores e aspectos diferentes, constituindo a aura do homem encarnado. Então, o nosso perispírito, né, que é formado desse fluido cósmico universal, ele, através dos nossos pensamentos e sentimentos, ele é moldado, por isso que a gente vem com características em cada encarnação, umas características positivas, habilidades, características negativas, inabilidades, coisas a aprender, isso tudo está lá no nosso perispírito. E é esse perispírito que vai ajudar na formação da nossa aura. Então, a gente, porque esse perispírito traz toda essa informação inteligente do nosso espírito, das nossas experiências. Tá? Então, quanto mais a gente se moraliza, mais a gente se aperfeiçoa, melhor vai ser a nossa aura e mais expansiva vai ser essa aura, tá? Mais expansiva esse perispírito vai conseguir, né? A palavra seria sumiu a palavra, mas seria fazer com que essa aura transponha, né, o nosso corpo físico, não fique só contida no nosso corpo físico, né? Mas que perpasse. Acho que essa que é a palavra. Então, toda sensação que abala a massa nervosa do corpo físico desprende uma energia, uma vibração, a qual se deu muitos nomes: fluido nervoso, fluido magnético, força psíquica, entre outras. Então, essa energia, ela age sobre o perispírito, comunica esse movimento vibratório particular ao perispírito, né? Segundo o território cerebral excitado, de maneira que a atenção da alma seja acordada e que se produza o fenômeno de percepção. Então, como é que funciona isso tudo que eu falei na prática, né? O espírito, ele emite a ordem da resposta, que através do perispírito atinge o corpo e o corpo vai atuar essa manifestação material da resposta. Então, começa assim, o meu corpo, eu experimento fisicamente uma situação, fisicamente eu produzo um fluido nervoso, esse fluido nervoso é sentido pelo meu perispírito comunica ao meu espírito. O meu espírito, então, manda uma resposta que passa pelo meu perispírito,
por esse fluido nervoso até chegar ao meu corpo físico. Então, se a gente perceber, né, toda manifestação que a gente recebe, né, toda sensação que a gente tem aqui, vem do nosso espírito e vem dessa conversa do nosso eu encarnado, né, com esse espírito. Então, assim, o tempo todo a gente manda informação para o nosso perispírito, que manda para o espírito, que recebe a resposta do espírito e que devolve para a gente. Então, o perispírito ele tem uma ponte aí muito importante, né, de fazer essa conexão com o nosso espírito o tempo todo. Seja para trazer respostas, seja para levar perguntas e vice-versa, tá? Então, a vibração causada pelo perispírito, no perispírito, né, pelo fluido nervoso, ficará armazenada durante algum tempo a nível consciente. Então, aconteceu uma situação agora, eu recebi uma descarga nervosa, né? O meu perispírito recebeu essa descarga nervosa, mandou essa mensagem para o meu espírito. Beleza. Essa descarga nervosa fica armazenada conscientemente durante algum tempo no meu perispírito. Depois isso vai para o meu inconsciente. E aí o nosso perispírito, né, ele é um arquivo de todas as experiências do nosso corpo físico, desde o momento da concepção até a hora que a gente desencarna. Então o nosso perispírito registra todas as coisas que acontecem com a gente, todos os estímulos nervosos que nós recebemos, todos os padrões, as crenças, os traumas, as coisas boas que a gente recebe, as alegrias, os sentimentos de felicidade, de tristeza, tudo isso é armazenado no nosso perispírito. E em algum momento, nós temos isso no consciente. Depois isso fica armazenado no perispírito e a gente conscientemente, enquanto encarnado, não lembra mais. Tanto que a gente tem aí as terapias, né, a psicologia, a psicanálise, que ajudam a gente a acessar, né, esse inconsciente para que a gente possa trabalhar esses conteúdos. E aí, o perispírito repleto de informações, que ele fica arquivado ali, é o nosso HD, né, nossa memória ali, vai registrar aquilo tudo para que numa próxima encarnação a gente utilize aquelas memórias e aquilo que a gente precisa. Então, o nosso perispírito tem papel fundamental na nossa evolução, porque ele é o responsável por armazenar todas essas ideias. E se a gente parar para pensar, né, muitas coisas estão no nosso inconsciente. A gente não lembra. E tem coisas que não são nem dessa vida, são de outras vidas. Então, traumas, bloqueios, dificuldades que às vezes a gente tem nessa encarnação e que às vezes a gente não consegue acessar o motivo de ter isso nessa vida, porque mas eu não passei por nada, eu não tive nada de grave. Tá lá na nossa memória celular, no nosso DNA, né? Na nossa, se a gente olhar ali no nosso perispírito, está armazenado ali, nesse corpo espiritual que nós temos. Então, às vezes, não tem sentido nessa encarnação, mas tem sentido em outra, assim como doenças, coisas que acontecem, né? Como é que uma pessoa nunca fumou na vida pode ter um câncer no pulmão, um câncer na garganta, uma pessoa que é super regrada nessa encarnação, como se explica isso? Como se explica uma pessoa que nasce com uma deficiência, né? Tudo isso, os motivos estão armazenados lá no nosso perispírito. Só que isso não está no nosso consciente, está no nosso inconsciente. Então, durante o processo reencarnatório, à medida que um novo corpo vai se formando, a união com o perispírito acontece molécula a molécula, célula a célula. Então, quando a gente vai reencarnar, o nosso perispírito, que está lá no plano espiritual e já viveu várias encarnações, tem várias experiências e vários arquivos guardados, registrados nele, de milênios e séculos às vezes, né? Tá lá guardado. E aí, conforme o corpo começa, a partir da concepção, né? Antes da concepção, na verdade, aquele perispírito já começa a se ligar aos pais, né? Na reencarnação. Conforme o óvulo é fecundado, né? Imediatamente aquele perispírito ele se liga e aí ele começa a passar molécula a molécula, célula a célula, as impressões e vai formando aquele novo corpo de acordo com as necessidades para aquela encarnação, né? Com as deficiências que ele precisa ter, com as habilidades que ele precisa trazer, com as inabilidades que ele precisa desenvolver para aquela vida, tudo programado. Então, nada é por acaso, né? A gente sabe que existe reencarnação compulsória, onde não dá muito tempo de prever uma organização, mas geralmente há uma organização que acontece antes, inclusive, da concepção, né? Quando os pais querem ter um filho, por exemplo, vão se relacionar, antes disso já começa uma preparação desse perispírito que vai reencarnar.
aconteceu ali a concepção, né? Começa toda essa troca fluídica de molécula a molécula, átomo a átomo, célula a célula, para que aquele ser que vai reencarnar tenha as características necessárias que estavam registradas naquele perispírito, tá? Então, aquele espírito que reencarna, né, coloca ali, né, toda a impressão que precisa naquele perispírito para que essa vida, essa nova vida, seja de acordo com aquela programação e com o necessário, nem mais nem menos, né, é o necessário para que a gente evolua. E aí isso contradiz a ciência, né, que diz né, que os espermatozoides mais saudáveis, os óvulos mais saudáveis, né, que vão produzir os bebês mais saudáveis, etc. E como é que a gente explica, né, uma criança, um espermatozoide, né, com alguma dificuldade, alguma deficiência que fecunda um óvulo, né? Então, assim, a gente entende isso pela parte espiritual. Isso aí é um assunto mais denso que a gente pode estudar depois num outro momento, né? Tem até o livro que eu e a Ana, a gente estava conversando sobre ele, o livro Gestação, que é um livro muito bacana que explica bastante isso. Então, dessa forma, o perispírito vai moldando o corpo físico, né, que se forma, funcionando. E aí Emmanuel diz assim: mantenedor de união molecular que organiza as configurações típicas de cada espécie. Então, o perispírito é quem vai manter, né, essa união molecular para organizar as configurações que cada um precisa para aquela vida. Outra função importante do perispírito é na mediunidade. Um espírito só consegue se manifestar em nosso meio através da combinação de fluidos perispirituais com os fluidos perispirituais do médium. Então, o espírito está aqui, ele quer incorporar ou quer passar alguma mensagem, ele combina os fluidos dele com os fluidos do médium, tá? E aí eles passam a formar uma espécie de atmosfera fluídico-espiritual, comum às suas individualidades. Comum às suas individualidades. Então, eu tenho a minha individualidade, aquele espírito também tem, mas ele percebe em mim algo que seja comum à individualidade de cada um, né? E que ele possa se utilizar para que o fenômeno mediúnico aconteça. Então, resumindo, as principais funções do perispírito são servir de veículo, né, na união entre o corpo físico com o espírito, arquivar nas camadas mais sutis e permanentes todos os conhecimentos adquiridos através da nossa evolução individual, então ele arquiva tudo, é a nossa memória, irradiar em volta do corpo físico, interpenetrando o corpo físico, constituindo um dos componentes da aura humana, servir de molde para a formação do nosso corpo físico, permitir a ocorrência de fenômenos mediúnicos. E aí, se a gente parar para pensar nisso, né, a mediunidade ela acontece como? Com a combinação fluídica do espírito desencarnado com o espírito do médium. Você vê que não entra ninguém dentro do outro. As impressões, os fluidos se combinam. E aí, quando se combinam esses fluidos, nós temos sensações nervosas que vão fazer com que a gente escreva, com que a gente fale, com que a gente mude o nosso rosto, a nossa forma de agir, como se nós estivéssemos incorporados, né? Que a gente fala incorporado, mas não entrou ninguém no meu corpo. Apenas ocorreu uma combinação fluídica entre o meu perispírito e o perispírito daquela entidade. Lembrando que, depois da morte, o perispírito continua existindo, a não ser nos seres já evoluídos que não precisam mais. Mas nas entidades, guias, protetores que continuam atuando no plano físico através da mediunidade, incorporando, acoplando e tal, eles continuam tendo perispírito, mesmo sem o corpo físico. Então, a combinação de fluidos do perispírito deles, com a combinação de fluidos do meu perispírito enquanto médium, é que vão fazer com que os fenômenos aconteçam, tá? Então, aqui o Emmanuel diz assim: tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão aos companheiros encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida colocado no chão, arrastando-se pesadamente. O inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Isso é muito bonito, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, né? Nós carregamos, né, como a lagarta que carrega os germes, né, das próprias asas, do futuro ser uma borboleta, de toda essa transformação, de toda essa metamorfose, nós carregamos em nós
todas as condições para nos tornarmos borboletas, para evoluirmos, né? Tudo isso está no nosso espírito, na centelha divina que nos criou. Nós somos criados a partir de um princípio inteligente, né? Que propenso à evolução e a sair dessa condição que nós estamos. Então, a gente só precisa despertar, desabrochar tudo isso que existe em nós. Tá bom? Então, hoje a gente termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Esse é um assunto que eu gosto muito de estudar, porque é incrível a gente entender o mecanismo de reencarnação e de pensar de forma prática como isso acontece. Espero que eu tenha sido clara, né, na explicação, mas caso não tenha sido, por favor, mandem perguntas, tirem dúvidas. Se eu não souber, eu vou pedir ajuda para alguém que saiba, né? Mas é importante que a gente discuta sobre isso, que a gente compreenda, para que a gente possa agir de outra maneira diante de todas as situações fluídicas que nós vivenciamos no nosso dia a dia, enquanto seres humanos em evolução e enquanto médiuns, tá? Na semana que vem, no próximo encontro, que será presencial, né? Se Deus permitir, nós vamos começar a falar sobre os centros de força e a glândula pineal, que são importantíssimos também nessa questão fluídica, importantíssimos para o nosso equilíbrio, bem-estar, saúde, entre outras coisas, e para a comunicação mediúnica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos fazer a nossa prece final, agradecendo a Deus, né, por todo o aprendizado que nós tivemos e pela oportunidade, né, que nós tivemos através do Kardec, dos espíritos que canalizaram mensagens através dele, para que esse conhecimento chegasse até nós, né, e pela oportunidade que nós temos de estarmos sentados hoje estudando sobre isso, enquanto muitas pessoas ainda não querem nem ouvir falar disso, né? Então nós já somos privilegiados. Então, agradecendo a Mãe Maria, a toda a espiritualidade que se fez presente no nosso estudo, né, por tudo que aprendemos hoje, que possa fazer sentido, né, na nossa vida, na nossa consciência, que nós possamos compreender cada aspecto e possamos colocar em prática, aprimorando nossos fluidos, mudando nossos pensamentos, nossos sentimentos, nos moralizando para nos tornarmos aquilo que nós já somos. Para nos juntarmos àquilo que nós já somos, que é luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre os nossos erros, a doença e a morte. Assim é e assim será. Graças a Deus. Muito obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Um beijo e até semana que vem, se Deus quiser. E Ele há de querer. Vamos lá. Um beijinho para todos.